eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Áries, para julho de 2026. Peço que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição. Esse mês é bem possível que eu não consiga fazer vídeo de amor, tá? Então, nessa leitura, né? Nas últimas leituras mensais que eu tô fazendo, já tô trazendo sempre pelo menos uma cartinha para essa área da vida. Mas vamos começar aqui com o oráculo do Jardim Encantado. Perfeição. Tá? Vamos entender mais aqui com o oráculo da benzedeira. O que é que essa carta da perfeição tá querendo nos dizer nesse momento? Limite e aprenda a dizer não. Tá. Tem uma coisa aqui de saber quando parar. Artistas têm muito esse dilema. Artistas em geral, assim. Você tá pintando um quadro, quando parar de colocar informação, tinta, você tá escrevendo um texto, quando parar, quando finalizar. Tem até uma expressão assim que a gente diz, você fica lambendo muito o negócio. Quando você termina, só que você continua ali fazendo um ajustezinho, outro ajustezinho, porque você quer atingir uma perfeição. Você quer atingir uma idealização. Mas idealizações, por definição, não são reais. Então, você precisa encontrar esse limite. Bruxa Branca, seja luz. É uma carta que vem lembrar, assim, da importância de vocês acessarem uma sabedoria interior que consegue enxergar as coisas por uma perspectiva maior. Então, às vezes, vocês estão muito presos nos detalhes, querendo fazer o perfeito. E é como diz aquele ditado, né? Feito é melhor do que perfeito. Então, às vezes você tá deixando de fazer algo porque você não tem tudo do jeito que você idealizou. Eu comecei essa leitura pensando em alguns arianos que eu conheço, só que agora me veio uma pessoa em específico. E essa pessoa, ela trabalha com a espiritualidade também. Então, você está assistindo e é pra você. Pare de querer fazer o perfeito, pare de querer se preparar para sempre. Você já tá pronta. Você tem que saber discernir o quanto você realmente precisa aprender para poder colocar algo em prática. E o quanto é simplesmente ficar lambendo algo. Buscar validações demais demonstra insegurança no que você tá fazendo. Então, às vezes, você fica querendo títulos, enfim, a validação de alguém, de um nome, enfim, só que a validação que você precisa, você já tem. O conhecimento que você precisa, você já tem. As condições que você precisa, você já tem. Você pode não ter o que você quer, mas o que você precisa, você já tem. E aí você pode estar adiando algo, né? Deixando de fazer
procrastinando, fugindo de algo, porque as coisas não estão como você quer. Veio aqui com o tarô mitológico Eremita. É isso, é encontrar essa verdade de vocês, o jeito de vocês de fazer, o caminho de vocês. E isso vocês não encontram fora, vocês não encontram fazendo igual a ninguém, vocês não encontram se inspirando no outro, vocês encontram dentro. Vocês encontram agindo e observando o quanto aquilo está fazendo sentido para você. Vou dar um exemplo. Vocês devem observar que cada tarólogo aqui no YouTube tira as cartas de um jeito diferente e que muitas deixam as cartas saltarem. Quando eu comecei a estudar tarô, eu comecei a tirar as cartas meio que imitando esses profissionais, porque eu achava que era assim que se fazia. E aí, só que eu sentia que não estava fluindo. E aí eu fui percebendo que eu precisava explorar as formas de fazer para poder encontrar o meu jeito. Então, hoje eu tiro de uma maneira que eu encontrei para mim. Aí você me perguntar qual o fundamento, de onde veio isso? De mim. Da minha espiritualidade, de quem me acompanha nessas leituras. É daí que veio. E é nisso que eu preciso confiar. Então vocês precisam ter esse discernimento. De entender que nem tudo que cabe ao outro cabe a vocês. Que você não precisa ser o outro para fazer o seu. Você não precisa ter o que o outro tem, você precisa ter o que você precisa. E você já tem isso. Aqui com o tarô prateado das bruxas veio 10 de copas, a morte, o 5 de paus, a lua, o pajem de ouros. Para alguns tem alguma... Esse mês pode ser que vocês estejam mais em contato com a família ou que tenha alguma questão familiar que exija uma certa transformação. Então vamos lá, pode ser que tenha alguém na sua família em quem você se inspira muito. Então assim, eu sou professor e meu pai é professor, eu sou professor e minha tia é professora. E você precisa entender que não é porque vocês têm a mesma profissão, ou porque é seu pai ou sua mãe, ou porque essa pessoa entende muito desse assunto, que você precisa seguir os passos dessa pessoa. Quando você segue os passos de alguém, você está seguindo o caminho dela, não o seu. Estejam atentos a isso. Essa questão dessa inspiração nessa pessoa, ela pode ser já antiga. Só que esse mês, ele vem provocar uma mudança nessa dinâmica. E isso pode trazer alguns conflitos. Só que você não precisa enxergar esses conflitos como um problema e nem tornar essas divergências, esses conflitos... Quando eu digo conflito, não é uma briga, é uma divergência, tá? Eu vou até mudar a forma aqui. Vocês podem enxergar essa divergência como um problema, como briga. Não levem para esse lugar, tá? Mas entendam que divergências são saudáveis. Que não se cresce sem conflito, sem desafio. Faz parte. Esse é um momento, essa outra pessoa, essa outra situação, ela pode demonstrar muita clareza, muita certeza, muita experiência, muito domínio de algo. Só que você precisa confiar na sua incerteza.
na sua intuição, naquilo que você não consegue provar e demonstrar racionalmente, mas que você sente. Não se coloque nessa posição de aprendiz dessa pessoa. Você tem que ser aprendiz do seu caminho, da sua jornada. Esse é um mês em que a harmonia, ela pode ser algo difícil de vivenciar, de ter. Mas faz parte, a vida é assim. Agora fica esse recado, né, gente? Atenção, né? As coisas não precisam... assim, atenção para como vocês direcionam essa energia de fogo. Não precisa ser uma guerra mundial, não precisa ser... as coisas não precisam escalar tanto, sabe? Ser tudo tão a ferro e fogo. Você pode ser firme nas suas convicções e ao mesmo tempo ser compreensivo com a posição do outro. Então, assim, eu sei que a pessoa tá falando isso com a melhor das intenções, porque ela quer me ajudar, mas eu não preciso provar nada pra ela. Eu não preciso que ela concorde comigo. Eu posso ouvi-la e no final fazer o que eu quiser. Dar esse limite. E não querer, não se preocupar tanto com a imagem que aquela pessoa vai ter de você, com a ideia que aquela pessoa vai ter de você. Não importa, no final, não importa. Porque você não tá fazendo isso para aquela pessoa, você está fazendo isso para você. E aí, se nesse caminho você perceber que você tá fazendo algo pro outro e não para você, aí isso diz muito sobre a sua escolha, né? Porque se não for para você e por você, você não vai sustentar. Aqui com o Tarot Divino eu vou tirar algumas cartas para áreas específicas da vida. Trabalho, dinheiro, amor, saúde espiritual. No trabalho veio o 7 de espadas, que tem um pouco essa energia de engano ou auto-engano. Vamos lá. O 7, para alguns aqui, cuidado para vocês não terem uma conduta que não respeita a ética de vocês. Porque aqui eu não tô dizendo, eu não tô usando um critério universal do que é honesto. É para, ouvindo essa leitura, observe o que você considera honesto, o que você considera correto. Você tá respeitando isso? Porque alguns não estão. E quem paga essa conta aqui é você. Então, o que você tá seguindo aqui, que lá no fundo você sabe que não é condizente com o que você acredita, com quem você é, com a sua ética pessoal, com os seus valores. Não se traia por trabalho nenhum. No dinheiro veio 2 de copas. Tem alguma parceria que ela é muito positiva para vocês, tá? Por mais que vocês sejam bem diferentes, assim, vocês são... Aqui pode ser, inclusive, assim, vocês contando com o parceiro romântico de vocês. Não
Assim, eu defendo, sempre vou defender que cada um tenha a sua própria fonte de renda, porque é uma questão de segurança, independência, autonomia, de preservar a sua estabilidade, o seu poder pessoal. Sempre vou defender isso. Mas tem momentos em que você está numa parceria e você pode contar com o outro financeiramente. As parcerias, elas estão para isso também. Para outros pode ser uma parceria profissional mesmo, que vem que chega para vocês e pode ser muito positiva. É uma pessoa que complementa vocês profissionalmente. No amor veio o Rei de Copas, que é uma carta que pede uma maturidade mesmo emocional, sabe? Para vocês focarem no que realmente importa, no que tem de mais precioso nessa relação. Para quem tá solteiro, eu vejo vocês bem emocionalmente, eu não vejo vocês sentindo falta de nada, sabe? Eu vejo vocês se sentindo plenos, assim. Alguns podem estar apaixonados, mesmo sem estar no relacionamento. Outros podem estar, assim, simplesmente apaixonados pela vida mesmo, se sentindo felizes. Na saúde veio 6 de paus. Eu vejo vocês bem aqui de saúde, de modo geral. Precisando se exercitar, muito favorável aqui para esporte, para exercícios mais coletivos, né? Esportes coletivos, atividades em grupo. Mas especialmente num mês que sugere que a energia de fogo pode se descontrolar um pouco, é importante que vocês direcionem para atividades físicas mesmo, né? Assim, procurem gastar essa energia de outra maneira que não em discussões, em brigas. Inclusive, assim, a dois, né? Se é que me entendem. Dar bastante vazão aí para as paixões, para essa energia criativa. E no espiritual veio o 5 de copas. Eu sinto que essa tem muito insegurança na energia de vocês, né? Vocês ficam buscando essa perfeição, vocês ficam dando muito ouvido para a opinião de alguém porque vocês não têm segurança. Aliás, vocês não sentem segurança em vocês. Só que essa é uma posição na qual vocês se colocaram e da qual vocês podem sair. Vocês podem sair desse frio, sabe? Vocês podem vivenciar, viver, né? De uma maneira muito mais plena mesmo. É porque quanto mais vocês fogem da essência de vocês, quanto mais vocês olham para fora em vez de olhar para dentro, quanto mais vocês procuram atender as expectativas do outro em vez de entender quem vocês realmente são, mais vocês se colocam nessa posição de falta, de escassez. Porque é isso, suas necessidades não estão sendo atendidas, porque você não está olhando para você. Você só está olhando para fora. E tem uma coisa aqui, às vezes a gente observa alguém que ajuda muitos outros e é todo lascado. E pensa assim, ai, por que uma pessoa tão boa vive tão mal? Porque ela não olha pra si. E eu não tô dizendo que ajudar os outros é ruim, não, é ótimo.
é importantíssimo. Mas tem gente que tá ajudando os outros porque tá fugindo de si mesmo. Porque não consegue parar para se ajudar. Porque não consegue direcionar todo esse amor para si mesmo. Gatas. Mas tentar aí. Vocês estão fazendo. Com o oráculo dos anjos e ancestrais esqueci o nome, da criança interior, veio: seja decidido, eu sou o líder da minha vida. Essa carta vem para lembrar vocês de que são vocês que decidem o caminho que vocês querem seguir. Tá na mão de vocês. Para onde vocês querem direcionar a energia? É isso que vocês vão viver. Então, se vocês vão escolher se anular o que você sente, anular a sua vontade, anular o que é importante para vocês, para seguir uma ideia, enfim, ou seguir ou direcionar, né, sua atenção para uma outra pessoa, para uma outra situação. É isso que vocês vão perpetuar no caminho de vocês, essa falta. Tem algumas coisas que só a gente consegue se dar, ninguém consegue dar pra gente. A gente precisa se dar. E tá faltando isso em vocês. E não tá faltando porque vocês não sabem, não tá faltando porque vocês não podem, porque vocês não conseguem. Porque vocês têm medo, vocês não confiam. E vocês são corajosos. Enfim, com o Ho'oponopono veio: Deus te abençoe e eu te amo. Significa que eu te libero e te abençoo. Eu tenho amor por você, por tudo. E Unihipili. Significa que a criança interior, o eu interno, manifesta-se pelo desejo, alimentando os sentidos físicos com suas memórias genéticas através do corpo e pelas memórias aprendidas dos grupos moleculares. Para alguns aqui, vocês foram ensinados que um jeito de ser, de pensar, de sentir, de encarar a vida é errado. Devia ser reprimido. E é daí que vem esse medo. Daí que vem essa dificuldade de confiar no que vocês sentem. Porque vocês foram ensinados que não podiam. Mas agora vocês estão tendo a oportunidade de se libertar disso. E aí, quem puder e quiser, tiver interesse, faça o Ho'oponopono. Quiser comprar essas cartinhas terapêuticas, comprar o livro do Ho'oponopono. Mas fazer o Ho'oponopono para liberar, para limpar. O Ho'oponopono é uma ferramenta havaiana, ancestral, de limpeza e cura energética. A partir da palavra, de afirmações. Então, busquem essa prática, outras práticas que vocês tiverem interesse, mas façam para ajudar vocês com essa libertação.
Tá bom, arianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismotarot.com.